Neste caso, pessoal, vamos complicar mais um pouquinho, mas só um pouquinho, né? Aonde vamos introduzir um carregamento distribuído, né? Lembrando que no último exemplo nós trabalhamos apenas com cargas concentradas, tá entendendo? Então eu vou ficar relacionando esse exemplo com o que a gente vai começar a fazer agora, beleza? Então perceba, pessoal, que nesse engaste eu vou ter duas forças de reação, não, duas reações, uma força vertical que eu vou chamar de V de C e um momento, né, ó, que eu vou chamar de M de C. Perceba que eu já coloquei nos sentidos que estão bem coerentes, né? Como essa força tende, esse carregamento distribuído tende a provocar essa deformação, ó, vocês já viram que isso aqui vai provocar um momento o que, pessoal? Negativo, né? Esses dedos são essa força distribuída. Então perceba que a reação tem que ser um momento nesse sentido, que foi exatamente o momento que eu adotei aqui, tá vendo? Ó? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como é que eu faço para achar essas reações? Se eu quero achar o V de C, eu vou achar por somatório das forças em relação a Y igual a 0. Vou considerar tudo que tiver para cima como sendo o que? Positivo. Né? Ó, então você V de C, que é positivo, está para cima. Esse carregamento distribuído, pessoal, também é uma força, sendo que é uma força distribuída, né? E para eu determinar a intensidade dela, eu tenho que achar o que? A área do carregamento, como a gente viu lá em centroide. Então esse carregamento distribuído, ele tem uma intensidade igual à sua área. Isso aqui é um retângulo, né? Então isso aqui é a altura, que é o valor do carregamento distribuído. É o W, tá vendo? Ó? E aqui é a base, que é quem? L sobre 2. Como esse carregamento distribuído é um triângulo, então vai ser o que? A base vezes a altura, né? Se fosse como esse é um retângulo, é a base vezes a altura. Se fosse um triângulo, seria a base vezes a altura dividido por 2, né? Então vai ser, como está para baixo, menos W, que é a altura, vezes a base, que é L sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 0. Logo, V de C vai ser igual a WL sobre 2. Perceba que o valor é positivo. Então, o sentido que eu adotei inicialmente está coerente. Beleza? Para achar o M, somatório dos momentos em relação a C igual a 0. Vou colocar o mesmo sentido que eu coloquei para a reação como sendo o positivo, ou seja, o sentido horário. Então vai ser M de C. Esse carregamento distribuído, perceba que ele tende a girar no sentido que, pessoal? Anti-horário. Então ele vai ser negativo. Então menos o valor do carregamento, que eu já sei é W L sobre 2, vezes o braço de alavanca, que vai sair de C até o centroide desse retângulo, que é aqui, ó, nesse ponto. Então vai ser o que? L sobre 2 mais L sobre 4. Né? Ó, perceba que aqui eu tenho 2 quartos para formar um meio, com mais um quarto, 3 quartos. Então, vezes 3 quartos de L. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 0. Logo, M de C vai ser igual, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. E realmente é, ou seja, o sentido que eu adotei, ele está coerente. De quanto? De 3 oitavo de WL ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, eu achei as reações. Então, como eu falei para vocês na última aula, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o diagrama que eles chamam de diagrama de corpo livre. O que é diagrama de corpo livre, pessoal? É só um esquemazinho de como é que funciona. Não vou colocar engaste, não vou colocar, se tiver um apoio, colocar força de reação. Então eu vou ter aqui um carregamento distribuído até a metade do vão, ok? Então esse carregamento aqui tem uma intensidade L constante até a metade do vão, ou seja, essa distância para cá é L sobre 2 e essa distância para cá é L sobre 2. Então nós vamos construir o diagrama de esforço cortante aqui, ó, bem explicadozinho,
Então aqui vou ter o diagrama de esforço cortante. Aqui vai ser o X, né? A distância onde eu estou calculando o esforço cortante. E aqui vai ter o eixo, que é onde eu vou dizer qual é o valor do esforço cortante, né? Esforço cortante. Depois eu vou fazer o que? O diagrama de momento fletor. Beleza? Então perceba, pessoal, que no exemplo anterior, que foi isso aqui, o que foi que aconteceu? Quando nós começamos a fazer o gráfico do diagrama de esforço cortante, perceba que sempre nós vamos fazer da esquerda para a direita. Por quê, professor? Por causa exatamente do esforço cortante, porque se a gente começar da direita para a esquerda, pode ocorrer uma variação, né? Porque aqui você vai ver para cima o que é, você vai dizer, não, é positivo, não é, ele é negativo, quando é da direita para a esquerda, tá entendendo? Então vocês podem se enrolar, então é melhor sempre vocês fazer o diagrama da esquerda para a direita, porque aí você não vai se perder com relação ao esforço cortante. E note que nesse exemplo já começava com a carga aplicada. Aí tem gente que vai dizer, ah, professor, mas aqui também vai ter uma carga aplicada. Perceba que vai ter uma setinha. Pessoal, isso aqui é um carregamento distribuído. Ele só vai ter influência quando você começar a gerar área. Ou seja, se eu estou nesse ponto aqui, qual é o valor do carregamento? É zero. O ponto não dá área. Então, quando você começa a caminhar, né, ó, da esquerda para a direita, aí você começa a ter a contribuição do carregamento distribuído. Então ele começa a formar área, então ele começa a aumentar o que? De intensidade. E intensidade é exatamente o valor de W, porque esse W é dado em Newton por metro. Então significa dizer que para cada metro você vai andar, você vai ter um carregamento de tanto W Newton metro. Então isso aqui é a taxa de variação de ação do carregamento distribuído. Então perceba que quando você começa um carregamento distribuído, ele não está interferindo em nada, porque você tem um ponto, o ponto não forma área. A partir do momento que você começa a andar, aí sim, ele começa a agir. Então perceba como aqui não tem nenhum carregamento de força, né, ó. Prestando atenção, que tem gente que pensa que essa setinha já é um carregamento, já quer. Não, pessoal, isso aqui é um carregamento distribuído, eu preciso ter área, tá entendendo? Então só vou ter a contribuição dele no esforço cortante quando você começa a caminhar. Então perceba, pessoal, que eu vou começar o meu esforço cortante com o valor zero. E a partir do momento, ó, perceba que se eu for calcular o esforço cortante aqui nesse pedaço aqui, ó, a tesourinha corta aqui. Aí aqui vai ter o meu esforço cortante positivo para baixo, ok? Aí o que é que vão fazer? Ah, professor, eu vou calcular essa área aqui que depende de quem? De X. No exemplo anterior, não dependia de X, ou seja, o meu esforço cortante, independente do local onde eu cortava, ele era sempre quem, pessoal? Era sempre, aí tem gente que vai dizer, era sempre P, professor. Não é, menos P. Menos P, ó, ele está mais à esquerda, está para baixo. Então isso aqui vocês vão ainda se enrolar bastante, mas esse carregamento P, ele é para o esforço cortante negativo, porque ele está mais à esquerda, ele está para baixo, tá vendo, ó? Se ele estivesse para cima, ele seria positivo, porque está mais à esquerda e daria para cima, ó, positivo, ok? Então, diferentemente, nesse caso, o meu esforço cortante, ele vai começar a ser constante. Já aqui não, eu vou andando, vou aumentando a base desse carregamento, então a área vai o quê? Vai alterando, então esse carregamento vai alterando, uma taxa de variação de W. Então perceba que qualquer ponto que eu cortar aqui depende de X. Então esse carregamento, pessoal, ele vai ser uma função linear, ok? Então perceba que no exercício anterior, o meu esforço cortante, quando não tinha carregamento distribuído, era constante. Ou seja, se aqui não tivesse carregamento distribuído, eu já saberia que isso aqui seria constante. Ah, professor, mas não tem carregamento, então seria constante zero. Beleza? Nesse caso, quando tem um carregamento distribuído, ele passa a ser o quê? Linear. Ah, professor, estou percebendo também que o meu momento vai ser agora uma parábola, porque ele vai depender de x duas vezes. Exatamente. Ele vai depender de x para achar a área, ou seja, para determinar a força, vai precisar de x, e vai precisar de x para quê, pessoal? Para o braço de alavanca. Por isso que vai ficar x vezes o braço de alavanca, que é x sobre 2.
Então, quando você tem um carregamento distribuído, o seu esforço cortante vai ficar linear e o seu momento fletor vai ficar o que, pessoal? Uma parábola. Lá na frente, quando a gente começar a trabalhar com a relação entre momento fletor, esforço cortante e carga distribuída, vocês vão perceber mais isso do que agora, né? Mas eu tenho que seguir a sequência bem bonitinho. Então, beleza. Quando eu tenho uma força aqui, não tenho força aqui, eu só vou começar a ter essa contribuição quando começar a andar, ou seja, gerar a área. Ele vai começar do zero e vai até aqui, pessoal, onde termina, né? Ó, onde termina. E qual vai ser o valor dessa área? Ah, professor, vai ser o que? W vezes L sobre 2, ou seja, esse valor do momento do esforço cortante aqui vai ser WL sobre 2. Tá certo? Não, é menos WL sobre 2, porque esse esforço cortante, ele é negativo. A tendência de corte dele é essa aqui, ó. Ok? Negativo. Beleza? Quando acabou aqui, que eu estou com esforço cortante de WL sobre 2, eu vou entrar num trecho que não tem carregamento. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai permanecer constante. Ele vai permanecer constante até chegar aqui com o valor de quem, pessoal? Menos W sobre 2. Quando eu chego aqui, o que acontece? Eu vou ter essa força aqui, ó, que a gente achou no V de C, WL sobre 2. Aí o que acontece? Eu tenho uma carga concentrada, então vou ter o que? Uma descontinuidade, vou ter um salto. Eu vou ter um batente exatamente do valor dessa carga, que vai, o que, pessoal? Vai zerar. Então, meu diagrama de esforço cortante zerou. Então, beleza. Pessoal, se o seu diagrama de esforço cortante não zerar, ou você chora, ou você diz, professorzinho, pelo amor de Deus, não está zerando meu esforço cortante. Ou seja, refaça e veja onde foi que você errou. Então, o diagrama de esforço cortante para viga ou para qualquer estrutura, ele começa no início e vai ter que zerar no final. Beleza, pessoal? Pronto, agora vamos trabalhar com o diagrama de momento fletor. Vou colocar tudo aqui embaixo para ficar bem definido. Então, aqui vou ter o diagrama de momento fletor. Aqui vai ser o X e aqui eu vou trabalhar com o valor do momento fletor, né, ó. Que vai ser o M. Beleza? Pronto. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor do momento fletor nessa extremidade aqui A? Ok, eu já falei para você na aula passada. O valor do momento fletor na extremidade é o valor do momento aplicado, ok? Aí você vai dizer, mas professor, lá em A não tem momento aplicado. Sim, não tem momento aplicado, é zero. Então o valor desse momento aqui vai ser zero, ok? Beleza? Qual é o valor do momento fletor nessa extremidade? Quando a gente calculou, nós encontramos um momento aqui que nós vimos que é 3/8 de W L ao quadrado. Então, qual é o valor na extremidade C? Quem respondeu? Ah, professor, é 3/8 de WL ao quadrado. Errou. Não é, é menos 3/8 de WL ao quadrado. Perceba que quando você coloca esse momento, você vai gerar uma boquinha triste. É só colocar 2 dedos numa régua flexível e girar no sentido horário, ó. Ó, a boquinha triste. Tá vendo a boquinha triste aqui, ó? Beleza? Então, este momento provoca um momento negativo. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Já sei os momentos nas extremidades. Aqui é zero e aqui vai ser menos 3/8 de WL ao quadrado. Vamos trabalhar neste local aonde eu tenho a carga distribuída. Então, pessoal, quando eu vou calcular o momento, o que é que eu faço? Eu corto aqui, ó, vou generalizar, né? Eu vou colocar um fator genérico que vai ser x. Ok, ó, x. Então, se eu vou calcular um momento, vou colocar um momento positivo, ó, tá vendo, ó, o m aqui positivo. Então, eu vou determinar esse momento fazendo o quê?
somatório do momento em relação a esse eixo x, esse ponto x, vai ser igual a zero. E vou colocar, ó, positivo, tá vendo? O mesmo sentido do momento. Isso aqui é que a gente vem fazendo nos exercícios passados, né? Ó, aí vai ficar o que, ó? M, né? Ó, esse momento aqui aplicado, pessoal, e professor, também vai ser positivo, né? Porque ele tende a girar no sentido que horário. Então mais, aí vai ser nesse ponto aqui vai ser W vezes X, ou seja, mais W vezes X. Isso aqui é a área, então isso aqui é a força. Falta o que? O braço de alavanca. O braço de alavanca dessa região que tem um carregamento distribuído, que é um retângulo, vai ser o centroide do retângulo, que é o que? A metade de X, ou seja, vezes X sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a zero, somatório igual a zero. Então, M de x vai ser igual a quanto, pessoal? Passa para o outro lado, menos WX ao quadrado sobre 2. Então, a equação do momento fletor vai ser estabelecida por essa equação aqui. Ah, professor, estou entendendo. Então, se eu quero achar o momento aqui em B, ok? O que é que eu vou colocar? O x igual a quanto, pessoal? L sobre 2. Se eu quero saber o momento aqui em A, eu vou colocar o que, pessoal? O x igual a 0. Ah, professor, estou entendendo. Mas perceba que essa equação, ela só é válida para esse intervalo de A até B, aonde eu tenho um carregamento distribuído. Passou para cá, o meu momento deixa de ser uma parábola e volta a ser o que, pessoal? Uma reta. Por quê? Porque aqui não tem carregamento distribuído. O meu esforço cortante vai ser constante. Está aqui, é constante. Se é constante, o momento fletor vai ser 1 grau a mais. Está entendendo? Que vai ser o quê? Uma reta. Beleza? Então vamos lá. Qual o valor do momento para x igual a L sobre 2? Aí você vai colocar L sobre 2, ó, ao quadrado, fica L sobre 4. 4 vezes 2, 8. Menos WL ao quadrado sobre 8. Então, neste ponto aqui, eu vou ter esse momento aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Menos WL ao quadrado sobre 8. Ah, professor, beleza. Aí é só desenhar a parábola, né, professor? Exatamente, é só desenhar a parábola. Mas, professor, 2 pontos não definem uma parábola, né, ó. 2 pontos não definem uma parábola. Tem que ser 3. E agora, José? Pessoal, eu só quero saber o momento nessa extremidade. Então, essa parábola pode ter a concavidade para baixo, como pode ter a concavidade para cima. E perceba que nesse caso aqui, ó, como o meu A ele é negativo, essa parábola tem concavidade para baixo. Se esse A fosse positivo, ela teria concavidade para cima, né? Vocês aprenderam isso. Uma parábola com concavidade para cima, o A é maior que 0. Uma parábola com concavidade para baixo, o A é menor que 0. Beleza? Então, neste caso, como meu A é negativo, essa parábola tem concavidade para baixo. Beleza? Pronto, professor, beleza. E agora, como é que a gente vai saber, pessoal? Eu já sei que nessa extremidade aqui, ó, eu tenho um momento aplicado. Então, o valor do momento vai ser igual a esse momento aplicado, que vai ser o quê? 3 menos 3 oitavos de WL ao quadrado. Negativo porque, ó, boquinha triste. Então, o momento nesse ponto, pessoal, vai ser 3 menos 3 menos 3 oitavo de WL ao quadrado. Então pronto, ó. Como isso aqui é uma reta, né, ó, então o que acontece? É só você unir esses dois pontos. Então aqui eu vou ter ambos os trechos, tanto de 0 a L sobre 2, como de L sobre 2 a L, os momentos, todos eles negativos. Então aqui eu tenho o diagrama de momento fletor, né, ó, e percebo que nesse canto onde eu tenho momento aplicado, eu vou ter uma descontinuidade no momento. No local onde eu tenho força aplicada, eu tenho descontinuidade no esforço cortante. Entendido, pessoal? Então é simples. Agora vamos fazer o seguinte, vamos
colocar uma coisa um pouquinho mais complicada. Então vocês trabalhem com essa primeira situação, entendam, né, onde só tem cargas aplicadas, né? Então, no meu diagrama de esforço cortante eu vou ter essa descontinuidade, esse salto exatamente, ó, um salto de P, porque aqui eu tenho um P, e outro salto aqui de P. Ah, professor, saltou P? Sim, se você saiu de menos P para menos 2P, você saltou de quanto? De menos P, exatamente para baixo. Então, esse salto aqui é exatamente o valor da carga que está atuando. Esse salto aqui é exatamente isso aqui. E esse salto final, que você saiu de menos 2P para P, é 2P para cima, né? Para zerar, né? Então, está aqui exatamente a reação aqui em C. Beleza, pessoal? E a descontinuidade que eu tenho aqui no diagrama do momento é onde tem momento aplicado. Então, tem momento aplicado aqui no engaste, ó, e esse salto é exatamente o valor do momento aplicado. Beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima aula.